Bom, agora eu vou explicar para vocês sobre a biografia do Albert Einstein que nós lemos, tá? O Albert Einstein, ele demorou muito tempo para falar e por causa disso, os seus pais o levaram ao médico e os professores dele achavam que ele não ia chegar a lugar nenhum. Não porque ele não tinha capacidade, mas porque achavam que ele não tinha, porque ele tinha muita capacidade. Eles não enxergavam a capacidade que ele tinha só porque ele não falava. O Albert Einstein, ele criou a teoria da relatividade, né, que foi um complemento à ideia de um grande ídolo dele, chamado Isaac Newton, o físico Isaac Newton. Ele descobriu a gravidade, Isaac Newton. Como que foi isso? Um dia, há mais de 300 anos, esse homem, ele era um homem inglês, chamado Isaac Newton, ele estava sentado debaixo de uma árvore quando uma maçã caiu em cima da cabeça dele. Então, ele se perguntou por que isso aconteceu, o que fez essa maçã cair na sua cabeça? Se você pensar nos planetas, eles também giram ao redor do Sol, né? Isso porque algo faz com que os planetas não se espalhem por aí, ficam girando em torno do Sol. Então, ele ficou pensando o que isso acontecia. Então, foi aí que ele deu o nome disso, de um fenômeno chamado gravidade. Depois de muitos anos, Albert Einstein questionou o que exatamente estava fazendo essa maçã cair e esses planetas girarem em torno do Sol. Ele queria uma resposta mais completa, uma explicação mais detalhada. Então, ele descobriu que o universo é como se fosse uma cama elástica e o Sol é muito denso. Isso não significa que é mais pesado. O que é densidade? Por exemplo, se eu pegar uma bolinha de gude e se eu pegar uma bolinha de isopor, se eu pôr na balança, uma e outra elas têm o mesmo peso. Só que a bolinha de gude vai afundar. A bolinha de isopor vai boiar. Por quê? Porque a bolinha de gude é mais densa, mais pesada do que a bolinha de isopor. Por que isso? Porque a bolinha de isopor ela tem um monte de buraquinho dentro, minúsculo, que passa ar. Então ela deixa ela um pouco menos densa do que a bolinha de gude, que é mais pesada, que é o peso mesmo, mas que ela vai afundar. Então ele descobriu que o universo é como se fosse uma cama elástica, que o Sol é muito denso, né? E que os planetas, eles são menos densos. Então isso faz com que os planetas girem em torno do Sol. Se fosse o contrário, se os planetas fossem mais densos, quem ia girar era o Sol. Mas como o Sol é mais denso, então ele pesa mais e os planetas giram em torno dele. Pelo fato do Sol ter mais densidade do que qualquer outro astro, faz com que os planetas façam isso. O Albert Einstein, no começo, ele até ficou com medo, porque ele achou que ele estivesse contradizendo Isaac Newton, que era um grande ídolo dele. Mas na verdade não, na verdade ele complementou uma ideia, né? Talvez se o Isaac Newton não tivesse descoberto a gravidade, o Albert Einstein também não teria descoberto a teoria da relatividade, que é o nome que ele deu para isso. A maioria dos cientistas, eles só foram conhecidos, os físicos importantíssimos, só foram reconhecidos como nome importante depois de mortos. E o Einstein não. O Einstein foi reconhecido em vida. Né? Inclusive, ele chegou a ganhar um prêmio chamado Prêmio Nobel, mas não foi por causa da teoria da relatividade. Foi por causa de outras descobertas que ele teve. Principalmente pela descoberta do efeito fotoelétrico. Para vocês verem quanto que esse homem foi importante.